isso, né? Não gravou não, agora que tá gravando, vai. Droga, cara. Começa. E aí, galera, beleza? E aí, pessoal, tudo bom? Então, eu sou o Rafael. E eu sou o Jorge. E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre políticas linguísticas Para os povos indígenas do Brasil. É isso aí. Você sabe quantas línguas existiam no achamento do Brasil, no descobrimento do Brasil? Não sei. E você sabe quantas línguas são faladas hoje no Brasil? Não! E você sabe quantos índios existem hoje aproximadamente no Brasil? Nunca nem vi. E você sabe quantas etnias indígenas existem ainda hoje no Brasil? No, God! No, God, please, no! 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 Então, a gente começa pensando, realmente falar sobre população indígena, os povos indígenas, responder as perguntas anteriores, pensando realmente o descobrimento do Brasil, ou o achamento do Brasil, pensando em certos posicionamentos filosóficos e epistemológicos sobre realmente esse momento da história desse país. E aí a gente tem realmente a questão de saber quantos índios existiam no achamento do Brasil. E aí a gente tem que voltar um pouquinho atrás e entender que no Brasil existia cerca de 6 milhões de índios vivendo aqui no Brasil. Uma quantidade muito grande. E aí a pergunta que cabe hoje a gente pensar depois de tanto tempo é: para onde foi tanto índio? Para onde foi que eles foram parar? É fácil responder essa pergunta. Se a gente for pensar na política de colonização portuguesa, é etnocídio geral. Para vocês terem uma ideia, se na época em que Portugal chegou aqui no Brasil existiam aproximadamente 6 milhões de indígenas, segundo o último censo do IBGE, apenas 900 mil índios existem ou vivem hoje no nosso país. Então, cerca de 15% do que havia lá em 1500 hoje ainda existe no Brasil. Então, durante esses 500 anos entre aspas, né, como o Rafael falou, descobrimento do Brasil, que na verdade não foi um descobrimento, foi um achamento, a gente pode perceber que não só as políticas linguísticas, a gente pode abranger um pouquinho, a política colonizadora de Portugal foi basicamente essa: aniquilar, exterminar não só a língua, mas também o próprio indígena. Mas tem que pensar também a questão do próprio nome, né, de você pensar descobrimento e achamento, é uma questão muito política. Com certeza. De você, por exemplo, pensar o achamento do Brasil é você dizer... Claro que isso é uma evidencialidade histórica, né? Antes dos portugueses virem para cá em 1500, já existia mapas cartográficos comprovando que o Brasil já estava lá, né? Aquela região das Américas já existia, né? Já existia uma comprovação em relação a isso. Então não é, de fato, um certo descobrimento do Brasil. E sim um achamento em relação aos portugueses que vieram para cá e acabaram encontrando porque estavam na Rota das Índias. Mas é importante pensar, embora isso seja muito romantizado, se a gente pensar em José de Alencar e Iracema, Com certeza. O quanto foi romantizado, o quanto aquela obra traz, realmente evidencia tanto o etnocídio como o extermínio de grande parte das etnias que existia. Além disso, pensando realmente a evidencialidade do quanto a colonização foi muito ruim, foi muito danosa no país, no Brasil. Com certeza. E pensando também nessa questão da brutalidade, digamos assim, como que Portugal tratou os povos indígenas quando ele chegou aqui, a gente pode ver também uma diminuição drástica no número de falantes, no número de habitantes, no número de línguas e no número de etnias, né? Foi até uma outra pergunta que a gente fez: quantas línguas eram faladas na época e quantas são agora? Então, por exemplo, no momento do achamento que eles se encontram aqui na Bahia, né, na margem da Bahia pela primeira vez, Pero Vaz de Caminho, lá vindo a mandato de Dom Manuel, como a velha história nos diz, existia naquele momento cerca de 1.175 línguas indígenas aqui no Brasil. E hoje? Então, segundo o IBGE, são aproximadamente 274 línguas faladas no território brasileiro. Dessas 274, 180 são línguas indígenas. O restante são línguas de migração, línguas de herança, o próprio português está dentro desse cálculo, entre outras línguas. A língua brasileira de sinais e por aí vai. Então você vê que
das 1.175 que eram faladas na época do achamento, a gente cai com um número drástico de apenas 274, aliás, 180. Se formos pensar só nas línguas indígenas. Isso sem falar das etnias, né? Sim, ainda tem isso, né? Mas o ponto era pensar mais ou menos que dessas 180, algumas já estão se perdendo, né? Com certeza. São 180, dessas aí, apenas 7 são faladas por mais de 10 mil pessoas. Algumas são faladas por 100 pessoas. Algumas são faladas por menos de 100 pessoas, ou seja, em vias de extinção, em vias de serem esquecidas e caírem, se transformarem em línguas mortas, né? Uma diversidade de línguas tão grande, mas que esse número está prestes a diminuir cada vez mais, se não houver um cuidado, né? Ainda tem a questão das comunidades étnicas, né? Os povos indígenas. Exato, segundo o IBGE também são 305 etnias dentro do nosso território brasileiro. Então, é um número reduzido, claro, como a gente vem ressaltando aqui no vídeo, mas ainda há muita etnia, ainda há muita gente, e ainda há uma necessidade de se ter um olhar direcionado para essas comunidades, direcionado para essas etnias e para essas línguas que estão em fase de extinção. Então, o que seriam essas línguas minoritárias e línguas majoritárias? A nossa autora, a autora que a gente tem como base, que é a professora Valentina Afonso, da Federal da Paraíba, ela traz primeiro ela traz um panorama geral sobre minoritário e majoritário. E é interessante pensar que esse termo minoritário, ele normalmente está associado ao número de pessoas que fazem determinada coisa. Né? Por exemplo, o número de falantes de uma determinada língua, então por isso é minoritário. Porém, na concepção dela, e acredito que a gente vai concordar, é que minoritário, quando se vai falar de língua, não necessariamente está se falando do número de falantes ou do tanto de pessoas que falam determinada língua. Mas que existe uma dualidade ali, né? Sim, sim. Existe uma coisa que é mais falada do que uma que é menos falada. Sim, existe. O porém é que o fato de ser língua minoritária não está atrelado a este fato, apesar dele existir. Em relação à quantidade. Exato. O fato é que língua minoritária está relacionada ao status que a língua tem dentro do território, né? E, consequentemente, de língua majoritária é a mesma coisa. E aí pensar em status, né? É bom Sim, falar sim. o que é status. O status com relação ao reconhecimento que essa língua tem dentro do território, a oficialidade. A língua majoritária é normalmente a língua oficial e, como a gente viu em outras aulas, normalmente é a língua do colonizador. Acaba sendo, né? Colonizador é aquilo é aquilo que ele deixa, né? Exatamente, é a herança que ele deixa. E Herança, tá? Então, pensar em língua majoritária é pensar numa língua que tem um status de oficialidade, né, de documentos oficiais, de educação, que é usada nesses setores administrativos, exatamente, na prefeitura, no governo, na documentação. E a língua minoritária é a língua justamente que não tem esse status tão elevado, apesar de ter um corpus talvez até mais elevado do que a língua, majoritária, do que a língua oficial. Então, apesar de ter um número de pessoas falantes elevado, um número de uso maior do que a língua oficial, ela ainda é uma língua minoritária. E essas línguas minoritárias são as que a gente está tentando tratar aqui. Porque a língua majoritária presente no nosso território é o português, a língua oficial. Podemos dar como exemplo, pensando em relações, né? Catalunha, por exemplo. O catalão é usado, tem uma quantidade muito maior de falantes. Com certeza. Porém, o que tem realmente como majoritário lá no país é o espanhol. Sim. Então, o espanhol tem um nível de reconhecimento muito alto e o catalão tem um corpus muito maior. Com certeza. Isso dentro do território da Catalunha, é bom frisar, né? E em todo o país, né? Pois não só na Catalunha. É interessante que o catalão é usado, às vezes é até cobrado, é um dos requisitos para você conseguir trabalho lá. Sim, sim. Agora, se a gente for traçar um paralelo entre o caso da Catalunha, como o Rafael falou, e o nosso caso, existe aí uma diferença que
que é interessante a gente pensar para poder entender essa questão dos e minoritários. No Brasil existe uma língua majoritária, que é o português, e existe uma língua, a gente tem várias línguas, várias línguas minoritárias, que são as línguas indígenas, aquela que a gente já falou. Línguas de herança, bastante proibidas aqui no Brasil, principalmente no novo Estado, né? Política de novo Estado, período ditatório, né? Sim. E o interessante é que o português, como língua majoritária, e aí a gente vê todo o processo histórico por trás disso, é mais falada dentro do território do que as línguas minoritárias, né? Agora, se você for para a Catalunha, você vai ver que uma língua que é minoritária, que não tem o status que tem o espanhol, que é o catalão, é falado por muitas pessoas. Então, para resumir essa parte de diferença entre majoritário e minoritário, pensem no status, no reconhecimento da língua e não na quantidade de pessoas que a falam. Outra questão também é pensar no ensino, né? O próprio ensino, por exemplo. Como que tu pronuncia aquela palavra aí? Nhengatu. Bom, Nhengatu é o tupi, né? O nosso conhecido tupi, que foi uma das línguas gerais aqui no Brasil no período do descobrimento, achamento. Era a língua utilizada nas relações entre os portugueses e os índios. Mas é importante frisar, por exemplo, na USP é ensinado o tupi, ainda se tem o antigo tupi, na verdade. Então, as coisas bem interessantes assim, quando você vai pensar na língua. Por exemplo, eles não têm um verbo, a língua não tem um verbo ter. Então, quando eu vou dizer, por exemplo, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Eu não digo que eu tenho um pai, eu digo que eu sou paizado ou mãezado. Interessante. Eu sou mãezado, eu sou paizado. Né? Não existe no tupi. E é importante frisar isso para realmente começar a entender como funcionam essas línguas no Brasil, em todo o território. É ensinado na USP, né? Por causa de uma certa política, uma certa evidencialidade de estudos no meio acadêmico e que aí se importa justamente com os povos indígenas, mas que em relação às políticas linguísticas, como a gente vai conversar no próximo bloco, é complicado. Tem alguns quesitos aí em aberto que a gente vai tratar junto com vocês, mas que de certa forma dificultam essa implementação do ensino do Tupi, não só do Tupi, mas das outras línguas minoritárias. Enfim, é importante citar, apesar do exemplo do Tupi que eu falei há pouco, que existe uma certa, não diria proibição, né, das línguas indígenas do Brasil, mas elas não são evidencializadas pelo governo. Não existe uma política de ensino de Tupi, por exemplo, como segunda língua. Sabendo que era a língua materna para alguns povos. A gente pegar São Gabriel da Cachoeirinha, no Espírito Santo, eles falam Nhengatu. É uma língua que as pessoas utilizam, tem falantes, ela é língua materna. Em outras tribos também, por exemplo, em São Paulo tem uma tribo indígena, lá tem uma comunidade étnica, que eles falam, se eu não me engano é Birô, eu não lembro mais o nome não lembro agora o nome da língua, mas que ela é ensinada como primeira língua, a língua materna utilizada no seio familiar, e o português é uma língua adquirida depois. Então existe uma relação entre o que é majoritário e o minoritário. E aí quando a gente pensa isso, a gente pensa no nível de poder, nível político mesmo, em relação às línguas. E aí a gente começa a entrar no assunto realmente de políticas linguísticas voltadas para os povos indígenas no Brasil. Que é que se existe uma língua majoritária e uma minoritária no Brasil, como elas funcionam aqui? Que políticas linguísticas são tratadas em relação ao português e que não são tratadas essas 180 línguas indígenas? Por que algumas pessoas nunca ouviram falar sobre essas línguas? Por que ainda existe um mito homogêneo de que no Brasil só se fala português? Isso a gente vai tratar agora. Então, partindo para as políticas linguísticas de fato, né? A gente pode traçar uma linha histórica que vai começar lá no século XVIII, com a primeira política linguística e a única política linguística vinda de Portugal diretamente para o Brasil, na época ainda 1700, né, no século XVIII, ainda éramos colônia de Portugal. Então, o conhecidíssimo Marquês de Pombal instituiu
o português como língua geral. Né? Na época, o Nhangatu era a língua geral e o português era falado apenas nos centros, né? Apenas nos centros onde havia mais comércio, por aí vai. E o Nhangatu era uma língua mais falada nas expedições, né? Mais falada dentro do território. É uma língua de relações, né? Isso, É uma de relações entre os índios e os portugueses. Exato. E então, o Marquês de Pombal institui o português como língua geral, forçando, né, essa troca pelo Nhangatu, de forma que a intenção deles era mascarar o real intento, que era o real intento seria uma estratégia de dominação, né, sobrepor sua língua à língua do colonizado. A forma como nos foi apresentado, foi tentado apresentar pelo Portugal vamos trocar o status, vamos aumentar o status da língua portuguesa, vamos fazer com que ela seja tão falada quanto o Nhangatu. Porém, como eu acabei de dizer, era apenas uma estratégia de dominação, uma forma de se impor, uma das formas de se impor sobre o índio, sobre o colonizado, sobre os povos que aqui existiam. Então, essa foi a primeira política linguística vinda de Portugal, a única vinda de Portugal para cá, e que fez, como é que eu posso dizer, traçou um marco, né? Fincou um marco na história do Brasil, que desde dessa posição do Marquês de Pombal, a gente pode ver um apagamento, em detrimento da língua portuguesa, das línguas indígenas que aqui existiam. O decreto, a gente vai colocar agora para vocês, o decreto do Marquês de Pombal dizia o seguinte: sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por ser indisputável que este é um dos meios mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbárie dos seus antigos costumes. E ter mostrado a experiência que, ao mesmo passo que se introduz nele o uso da língua do príncipe que os conquistou, se lhes radica também o afeto, a veneração e a obediência ao mesmo príncipe. Observando, pois, todas as nações polidas do mundo este prudente e sólido sistema, nesta conquista se praticou tanto pelo contrário, que só cuidarão os primeiros conquistadores estabelecer nela o uso da língua que chamaram geral. Invenção verdadeiramente abominável e diabólica, para que, privados os índios de todos aqueles meios que os podiam civilizar, permanecessem na rústica e bárbara sujeição, em que até agora se conservaram. Para desterrar este perniciosíssimo abuso, será um dos principais cuidados dos diretores estabelecer nas suas respectivas povoações o uso da língua portuguesa, não consentido por modo algum que os meninos e meninas que pertencem às escolas e todos aqueles índios que forem capazes de instrução nesta matéria usem da língua própria das suas nações ou da chamada geral, mas unicamente da portuguesa, na forma que Sua Majestade tem recomendado com repetidas ordens, que até agora não se observaram com total ruína espiritual e temporal do Estado. Deste modo, a gente pode ver que a intenção do Marquês de Pombal é claramente de impor os conceitos colonizadores, e aí por aí vem civilização, ideologia de melhor, né, um eurocentrismo, uma ideologia de estar acima e de poder ajudar o pobre índio que não chegou ainda à civilização. Então essa decisão do Marquês é justamente pensando nesses objetivos. O próprio texto fala que era necessário, o decreto era necessário que fosse usada a língua portuguesa, porque a língua Nhangatu, a língua geral, ela barbarizava os índios, ela barbarizava as crianças, né, meninos e meninas. A ideia agora nesse momento é pensar realmente a educação desse povo, né? Sim. Educar de modo que, para o próprio Marquês, ensinar o português é uma forma de tornar os índios mais obedientes. O monolinguismo também era a ideia central, sim, da política, nesse modo, dessa política linguística, que era justamente o português ser uma língua única, homogênea, e aí eles teriam uma relação muito mais próxima com esse povo, né? Sim, civilizatória. Mas também de pensar o quanto a igreja se une com o Estado nesse momento
porque a gente tem que retornar à história e pensar a Companhia de Jesus, os jesuítas, porque o ensino aconteceu dessa forma. Portugal e a Espanha só tem uma relação muito estreita em relação a pensar igreja e Estado. Isso é abalado no final do século XVIII, já do século XIX. Mas até certo momento é muito único pensar a igreja. E há também a questão dessa decisão está relacionada ao Portugal unificar o seu reino, né? Até essa época a relação com a África também já existia, não tão próxima, a gente vai ver um pouco mais na frente que a escravidão vai se intensificar, e essa questão de Portugal ser um reino, essa decisão tem tudo a ver com esse intuito de Portugal transformar as suas colônias em uma parte de si mesma, né? Obrigar as pessoas a falar o português traz essa nuance de Portugal, esse desejo de Portugal unificar, se é que se pode dizer que tão distantes, né, reinos tão distantes, Brasil, Portugal e África, seriam unificados pela língua, né? Então outro ponto, né? Por mais que as relações fossem ser estabelecidas com a África, um pouquinho mais na frente falando sobre isso, é bom ter noção de que por volta de 1400 a 1500, um pouquinho antes de ter realmente essa descoberta do Brasil, Cabo Verde já tinha sido visitado por Portugal, né? É importante ver e enfatizar isso, né? Pronto. A África, o continente africano, já estava ali no alvo. Sim. Então, é isso. A primeira política linguística que a gente pode tratar em território brasileiro, vinda de Portugal, e a única vinda de Portugal é essa instituição feita pelo Marquês de Pombal. Pensando ainda as políticas linguísticas em relação aos povos indígenas, uma outra política que realmente surge a partir de 1988 é justamente a Constituição Cidadã, como ficou conhecido, que é a Constituição de 1988. Ela é uma Constituição que dentro do movimento histórico, um movimento de democratização do Brasil, onde se pensa no direito do cidadão, no direito do indivíduo, visava ali diretamente respeitar ou assegurar ao cidadão, aos povos, respeito da sua cultura, respeito dos seus valores e respeito também das suas línguas. E aí entra o caso dos povos indígenas. Uma vez que a Constituição diz que ela assegura esses direitos, então os povos indígenas estão incluídos dentro desse globo que essa Constituição assegura, né? Até porque até a Constituição de 88 não se usava o termo língua indígena, se falava em língua nacional, em língua, né, uma língua de todos, assim, mas o termo língua indígena não era usado. E a partir da Constituição de 88, com esse sentimento de democratização do país, esse termo, essa visão de ter uma língua indígena foi incrementada dentro da Constituição de 88. A Constituição de 1988 ela não vem nesse momento só dizer que o cidadão tem esses direitos, né? Apesar de a lei nesse momento ter sido revolucionária, pensando no próprio Brasil e esse momento político. Mas na própria Constituição, o ápice da Constituição é justamente pensar que o Estado agora tem a responsabilidade de assegurar isso para o cidadão. E aí ele assume essa responsabilidade de garantir o respeito a esses valores, a essas línguas, a esses povos, a cada um dos cidadãos. Com certeza. E aí, um pouco mais adiante, a gente tem a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que vem justamente para reforçar o que a Constituição de 88 já trazia, no sentido da implementação de políticas voltadas para as línguas indígenas. E aí dentro depois da criação da LDB, que visava a união do Ministério, a união do Ministério da Educação, junto com as agências de fomento, como a FUNAI, como o próprio IPAN, de criar políticas voltadas para isso, a LDB também trazia essa questão da escola bilíngue, né? De assegurar que os povos indígenas pudessem, as crianças que estariam na escola, seriam educadas dentro do português e de sua língua materna, concomitantemente, ou seja, juntos, né? Então, e é interessante pensar que depois da LDB, a FUNAI e o IPAN, esses dois órgãos criaram o INDL, que é o Inventário Nacional de Diversidade Linguística,
Porque esse inventário é uma arma, uma ação, uma estratégia para poder justamente criar políticas voltadas para as línguas indígenas, não só, porque como a gente viu lá no começo do vídeo, são várias línguas dentro do país. E aí nem se pensava também até esse momento nessas línguas indígenas. Aí quando se pensa, e tem o INDE, que é uma ação realmente de fato política, que a gente começa a pensar na quantidade de línguas que tem, vem como uma ação de coletar, de avaliar, de ver quantas línguas existem. Exatamente. E esse inventário, ele categorizou seis tipos diferentes de língua, né? Nós temos línguas indígenas, dialetos do português, dialetos variados, né, do português, que vem de base do português. Temos línguas de migração, Libras, língua brasileira de sinais, as línguas crioulas, isso. E por fim as línguas afro-brasileiras, que algumas se encontram ali na região da Bahia. Pronto, então a partir do inventário de diversidade linguística, a gente pode categorizar e aí a partir dessa categorização traçar estratégias, o governo estaria apto, né, e com ferramentas a mais para traçar estratégias e políticas voltadas para essas línguas minoritárias dentro do nosso território. Outra questão também, além da Constituição de 1988, além da LDB realmente de trazer isso em 96, outra questão importante, além do INDL, né? Outra questão também é o referencial curricular das escolas indígenas, né? Quando surge o referencial escolar, o referencial curricular dessas escolas indígenas, né, é justamente para tentar dar uma orientação no ensino, né, para com os professores, para com as aulas. O referencial não visava mesmo traçar ali o que os alunos deveriam ver do primeiro ano ao quinto ano, ou do quinto ano ao oitavo ou nono ano. Não era esse o objetivo, mas sim de dar certo arcabouço teórico, epistemológico, que tivesse uma base de respeito aos valores, de respeito a esse processo de aprendizado dos próprios índios, que é um processo diferente do nosso, que eles também recebessem uma educação formal, mas que eles tivessem um respeito garantido em relação à educação informal, se é que a gente pode falar assim, daquele processo de aprendizagem que eles possuem, que pode-se dizer que é um processo cultural. Pronto. E é interessante pensar no referencial curricular, porque junto com o referencial curricular é estabelecer também as diretrizes curriculares. E se o referencial curricular visava o aperfeiçoamento do profissional que iria trabalhar dentro da escola, a diretriz ela ia focar um pouco mais na gestão da escola, na gestão administrativa, digamos assim. Ela ia munir as escolas de ensino básico, dando justamente diretrizes, direcionamentos para que essas escolas pudessem funcionar e para que essas, na prática, no dia a dia, nas decisões fora da sala de aula, pudessem ser mais voltadas para essa questão da diversidade, para essa questão do bilinguismo, para toda a questão cultural, e é bom que se frise isso, todas essas decisões, todas essas diretrizes e referenciais que foram tomadas, eram visando e eram pensando nessa diversidade cultural que cada etnia, que cada tribo, que cada povo, cada escola vai lidar. Porque é muito minimalista a gente pensar que uma diretriz vai funcionar para todas as escolas indígenas, né? Por isso elas precisavam ser pensadas baseando-se nessa diversidade, nessa multidiversidade de culturas que existem, culturas indígenas que existem dentro do nosso território. Então até aqui a gente vê algumas ações do governo realmente em relação às políticas, em relação aos povos indígenas, ou as ações que foram implementadas a partir da Constituição de 88 que atingiam essa quantidade populacional. Mas no próximo bloco a gente começa a falar sobre as conclusões, como de fato anda o processo de políticas de fato linguísticas e indígenas para esses povos no Brasil. Bom, então para concluir, a gente pode repensar um pouquinho só, para fazer um breve resumo do que a gente viu no começo, do tanto de indígenas que existem hoje, que são aproximadamente 900 mil, em comparação aos 6 milhões que haviam lá em 1500, e também do número de línguas que são faladas aqui, são 274 atualmente, aproximadamente, e que na época eram mais de 1175 aproximadamente.
Então, partindo disso, a gente começou a pensar um pouco sobre a questão da língua minoritária, o que é uma língua minoritária, o que é uma língua majoritária, e a gente viu que língua minoritária tem a ver com o status, com o reconhecimento, com a oficialidade que a língua possui e não com o número de falantes que ela tem, né? E que nesse processo, um processo de descobrimento até a Constituição de 98, né, ignoravam-se as línguas, as outras demais línguas que existiam no país, no Brasil, e o foco realmente final era o português. A ideia da homogeneidade do português, de que todo mundo deve falar apenas o português, justamente por causa da ideologia portuguesa e colonizadora que se deu no Brasil. Vindo exatamente da primeira política linguística, que foi a implementação do Marquês de Pombal, né, e do Diretório dos Índios, que proibia o uso do nhangatu como língua geral e forçava o uso do português, a língua portuguesa, como forma de dominação e de implementação da ideologia portuguesa e da colonização. E aí, a partir de 88, chega a Constituição. Vem as ações, né? Exatamente. As ações, aí vem a Constituição realmente de 88, vem a LDB, realmente, de fato, complementar a Constituição de 88, o referencial curricular, e as diretrizes curriculares, isso. E o INDL. E o INDL, que é um dos, basicamente, que veio com a LDB, né? Com a LDB, que foi o Inventário Nacional Linguístico. E aí a gente conclui... pensar justamente que, se a gente, pelo que a gente falou até agora, a gente dá para perceber que todas as políticas que atingiam os povos indígenas não eram políticas voltadas para eles, principalmente as políticas em relação à educação e que se referenciavam à condição linguística, né? Que se tratavam de políticas linguísticas, não existiam. O que existiu foram ações realmente que tratavam da educação, e quando se pensava em educação, pensava na questão de como se daria a educação, e aí pensava na língua em que seria ensinado. E aí isso atingia os povos indígenas, né? Então, de fato, até agora não se dá para falar, além do INDL, de uma ação totalmente política, no sentido político de valorização, né? De valorização dessas línguas, né? Exato. Além do INDL, e de outras ações que são realmente em outro plano estatal, não estão ligadas ao Estado, mas aos municipais, às prefeituras, que é como o caso de São Gabriel da Cachoeirinha, né? Que tem línguas indígenas co-oficializadas ali do lado da língua oficial, que é o português. E além da conclusão que a gente chega, que é de que as políticas linguísticas visando os povos indígenas, na verdade, são mais políticas educacionais do que políticas propriamente linguísticas, coisa que a gente já havia retomado antes, essa diluição das políticas linguísticas em outras políticas. Outra coisa que a gente pode perceber, baseado no que a gente viu, é que, no relato da autora do nosso texto base, da Valentina Afonso, é que na teoria é muito bonito, no papel está muito bem estruturado, mas a partir do momento que se vai para a prática, há um caminho muito longo, como toda política, infelizmente, há um caminho longo para que essa política realmente seja implementada de fato. Ou seja, todos esses referenciais, todas essas diretrizes, todos esses apontamentos dentro da lei, dentro da Constituição, são ótimos, são perfeitos. Agora, o grande problema, a grande questão é, será que na prática, é um questionamento que fica nosso até, né? Mesmo antes de começar o vídeo, a gente já se perguntava, e a autora também, será que isso realmente acontece na prática? Será que os professores são realmente instruídos? Será que eles são munidos dessa como referencial curricular prevê? Será que as escolas indígenas realmente têm essa autonomia, têm essa gestão bem feita como a diretriz prevê? Essa autonomia, essa independência, né? Exatamente. Tá tratando da própria educação, da aprendizagem, do modo que eles têm, do modo próprio, né? Formalizado. Exatamente. Será que a cultura está sendo respeitada em todas as situações? São questões para vocês responderem. Exatamente. A gente deixa essas perguntas para serem debatidas. Essas reflexões para a gente começar a pensar e assim continuar refletindo e tentando, claro que dentro das nossas possibilidades, modificar um pouco essas políticas e visando essas políticas voltadas para os povos indígenas. Pois é, galera, então, isso foi
foi o nosso vídeo, um abraço, obrigado pela atenção de vocês, até a próxima. Valeu!